quem quiser ver. Pois. Pessoal, quando você pensa em se relacionar, já parou para pensar que você não teve alguém que te ensinasse? Quando você estava na escola e primeiro dia de aula, você não sabia nem ler nem escrever, provavelmente, que é a maioria das pessoas, que é o que acontece com a maioria das pessoas. Você precisou de alguém para te ensinar o alfabeto, depois para te ensinar a juntar as letras, depois a formar palavras, né? Primeiro sílabas, depois palavras. E com uma determinada técnica, essa pessoa conseguiu fazer você aprender, por exemplo, o seu nome. Depois de um tempo, essa pessoa ou alguém te ensinou a ler. Alguém, muito provavelmente, um pouco antes disso, teve que ensinar você a caminhar. Também teve alguém que ensinou você como levar o garfo, o talher à boca. Também teve pessoas para te ensinar uma série de outras coisas que foram seus mentores, professores ao longo da vida, independente de que nível de relação você tivesse com essas pessoas. Você sempre teve alguém para te ensinar o básico do que é ser humano. Já repararam que ninguém ensina como é que é ter um relacionamento? Como é que faz para ter um relacionamento saudável? Como é que faz para ter um relacionamento apaixonado? Como é que faz para ter um relacionamento gostoso? Como é que faz para ter um relacionamento conectado, com cumplicidade, com companheirismo, com sexo gostoso, com sexo bom, com uma troca genuína, com um relacionamento onde você e a pessoa estão satisfeitos? Quando eu tive o meu quarto noivado, terceiro noivado é, encerrado, eu me dei conta, eu tinha aí meus 36, eu me dei conta de que eu não sabia me relacionar. Eu já havia tentado por diversas vezes, tive alguns relacionamentos que foram bem longos ao longo da minha vida. Um durou 9 anos, o outro durou 3 anos, o outro durou quase 6, mas enfim. A coisa nunca acontecia de um jeito que me fazia sentir que aquilo era o que eu acabei de descrever para vocês. Bom, bacana, gostoso, sincero, honesto, justo, sabe? Eu nunca sentia isso. E aí, um belo dia, eu me questionei e comecei, e me peguei fazendo essa pergunta que eu fiz para você agora. Quem que te ensinou a se relacionar? A gente vai muito pelo feeling no relacionamento. E não deveria. A mesma coisa, por exemplo, a gente faz quando é questão de filho. Você se força, você tem o filho, se esforça, mas você não precisou fazer nenhum curso, nenhum tipo de treinamento para ter aquele filho. E aí você cria da melhor forma que você pode e faz o melhor que você consegue, mas muitas vezes não é o suficiente. Esse filho ainda tem um monte de reclamações a serem feitas ou a fazer, se é que já não faz isso para você diretamente, ao longo da vida da criança, enfim, o que permanece ou se estende ao longo de toda a vida adulta. Pensando assim, e se você responder para a minha pergunta que ninguém te ensinou, a pergunta que eu tenho para te fazer é: como é que eu faço para parar, Flávio, de tentar ter um relacionamento que de fato é bacana, e como eu faço para construir um relacionamento ou um amor que é algo que de fato funciona. E funciona para mim, para minha parceira ou parceiro, dentro dos termos que nós estabelecemos para nós. Porque isso aqui é individual. Ok? Qual que é a verdade aqui, ou a grande verdade que a gente tem que encarar quando a gente pensa nas questões de relacionamento aqui de uma forma como um todo? Quando você pensa em se relacionar e você percebe que não existe informação para você consultar aí no seu cérebro, nosso cérebro trabalha muito assim, né? Ele vê uma situação, ele consulta se aquilo é normal, conhecido, e devolve uma resposta, um retorno.
Quando você está diante de um relacionamento onde isso não é possível, ou que o histórico que você tem e consulta é um histórico que não trouxe os resultados que você desejou e sempre quis, é que entra, por exemplo, um processo como esse que eu convido você a fazer comigo aqui, uma jornada de 3 dias, onde nós vamos falar sobre as coisas que eu vejo todo santo dia nos atendimentos individuais que eu faço. Gente, é uma reclamação das mulheres demais, demais, demais. Que o relacionamento não dá certo, que o cara não consegue entender, que a pessoa não está entendendo o que é que está acontecendo, que ela tenta explicar e parece que a pessoa não ouve, por aí vai. E o que acontece com essas mulheres nessa situação? Elas vão deixando para lá muitas situações para evitar mais confusão, mais briga, vão literalmente empurrando com a barriga, mas a consequência disso é que elas se sentem sozinhas dentro do relacionamento. E muitas delas estão extremamente cansadas. E eu acredito que, se você enfrentou ou enfrenta uma situação como essa, seja o motivo pelo qual você está aqui. E eu quero tirar da sua cabeça aí qualquer dúvida que você tenha, no sentido de, entenda que não é falta de amor. Não tem a ver com você não ter entregado o seu melhor. Mas tem a ver, sim, com excesso de esforço. O problema nunca foi você amar demais. Sempre foi amar sem ter uma estrutura emocional. Sem conseguir pensar ou avaliar as situações antes de tomar alguma atitude. Sendo assim, eu quero te trazer aqui uma reflexão. Vamos pensar numa história que sempre se repete. É uma mulher inteligente, bonita, sensível, cheia do ziriguidum. Ela está buscando se desenvolver, está buscando correr atrás. Talvez essa mulher seja você. Uma mulher que busca ser inteligente, que busca estar sempre, né, bem cuidada, que busca ler, que busca fazer as coisas que precisa fazer, que faz terapia, que corre atrás de fazer a coisa fluir, funcionar. Mas sempre para ou se pega pensando que, se eu explicar o caminho, ele vai entender. Até aqui, notem que a intenção é muito boa. E, de fato, deve ser nesta linha de raciocínio que a gente deve agir quando a gente quer que a outra pessoa nos entenda, nos compreenda. Só que o problema é o paradoxo que é criado na tentativa, que é quanto mais você fala, mais ele se fecha. Quanto mais você tenta ajudar, resolver, dar solução, trazer alguma coisa, mais ele se afasta de você. Quanto mais consciente você fica, mais sozinha você se sente. E aí cabe uma dúvida aqui, que é o que a maioria das mulheres pensa neste momento, quando elas estão diante desse paradoxo. Será que eu estou pedindo demais? Será que eu sou tão difícil assim? Será que eu sou um monstro assim mesmo? Por que será que esse energúmeno não consegue entender o que eu estou dizendo? Será que amar assim é que está assustando ele perceber o quanto eu entrego, o quanto eu estou disposta a fazer? Será que é isso que está fazendo essa pessoa ficar assustada e por causa disso se afastar? O que eu quero que você entenda aqui? Que quando você está neste lugar e o seu parceiro se afasta de você, eu vou te afirmar, não é desinteresse dele. Eu preciso que você permita que essa crença se quebre dentro de você, porque ela machuca você. O seu parceiro não está desinteressado de você. Ele não deixou de te amar. E ele nem tem um caráter duvidoso por causa disso. Essa desconexão, ela só acontece por falta
de estrutura emocional. Quando eu falo aqui de estrutura emocional, eu quero que você entenda o que acontece dentro do cérebro do seu parceiro. Quando um homem ele se sente corrigido, cobrado, comparado, quando ele sente que você está desvalidando, ou melhor, está invalidando, ou que você está diminuindo o que ele faz, porque é assim que ele sente, quando ele percebe qualquer sinal de que você está corrigindo ele, está cobrando demais, está comparando ele com alguém, talvez o marido da sua amiga, talvez a vizinha, o namorado, o marido da vizinha. Quando ele percebe essas coisas todas, diferente do cérebro da mulher, que entra num estado de alerta e começa uma auto-busca aqui para entender se ela está de fato fazendo isso. Não, é um dos casos, mulheres com inteligência emocional fazem isso. O cérebro masculino, no inverso disso, ao invés de entrar num modo reflexivo, entra no modo de defesa. E aí é um processo de reatância, defesa e proteção. Na reatância, o cérebro sente que ele está sendo pressionado. E aí, no cérebro masculino, se não posso competir, o universo masculino é competitivo. Se um cara está fazendo melhor que eu vou fazer melhor que ele. Se um cara, eu vou fazer. Entende? O universo masculino é muito competitivo. Só que com o nosso objeto de desejo, a gente não consegue fazer isso. Então, quando essa mulher traz essas coisas todas, eu entro num estado de defesa e o meu cérebro, ao perceber toda a pressão que está acontecendo, vou fazer exatamente, ou o meu cérebro me manda fazer exatamente o oposto do que ela espera, ou o oposto do processo de autorreflexão. Ao fazer isso, a gente entra num estado de defesa. E a defesa aqui, pessoal, entenda que é como uma luta. Toda vez que você cobra, fala ou compara, é como se você estivesse indo para cima. O que acontece a partir deste momento? Tudo que você falar, ele vai defender. Então vai ter ainda mais afastamento. Quanto mais você explica, menos ele escuta, porque ele está com o modo de defesa ativo, o ouvido já não está funcionando mais. Quanto mais você cobrar, menos ele vai fazer. Quanto menos você exigir, menos você vai ter. Por quê? Não é porque ele quer te provocar, não é porque ele quer. Não. É porque os cérebros funcionam de formas diferentes. E entender isso muda tudo. Neste momento aqui, eu quero que você entenda que o cérebro do seu parceiro entrou no modo de proteção. E que ele entende que se está sendo atacado, ele não tem que mudar, ele tem que se proteger. E é esse o grande problema. Mas calma, eu vou te dar alguns nortes aqui de que você pode fazer. Estou te explicando como é que neurocientificamente está acontecendo dentro da cabecinha do seu parceiro. Alguém tem alguma dúvida? Isso aqui é bem denso. Se você tiver dúvida, clique em reações, levantar a mão e eu vou chamar você. Uma, duas. Gente, não precisa ficar tímida, não fique acanhada, não saia daqui sem ter entendido. E nem me deixe seguir o assunto com você com dúvida, porque daqui para frente é só para trás. Eu vou só aprofundar cada vez mais aqui. E eu não quero que você fique perdida. Como eu disse, isso aqui não é uma live à toa, isso aqui é uma aula. Oi, Beatriz, só um minuto, vai abrir seu microfone. Você vai clicar em desativar mudo, Beatriz. Tá saindo o som? Tá me ouvindo? Estou te ouvindo, só não te vejo, mas te ouço. Então, tá bom. Então, eu discordo um pouco. A neurociência é isso mesmo, né? O homem entra na defensiva, mas ninguém pontua uma coisa no relacionamento se o outro não tá fazendo errado. E aquele homem que não presta atenção e não ouve, é porque ele não se coloca num papel mais humilde e entender que aquilo que a esposa está pontuando não é para afrontá-lo, mas sim para tentar
melhorar o relacionamento. Eu entendo o que você diz, Beatriz, e em algum nível, eu vou te dizer que eu concordo. Agora, o que eu estou trazendo aqui é o seguinte: como que o cérebro dele reage, não porque você está certa ou porque você está errada. Eu estou trazendo como ele se sente quando ele percebe que ele está sendo corrigido, cobrado, comparado, ou que ele não tem o valor que você espera. Quando ele não consegue, quando ele não percebe nele a admiração. E independente de você estar certa ou de você estar errada, o cérebro dele entra nesse loop. Se sentiu pressionada, vai agir da forma oposta, entra no modo de defesa e começa a se proteger. A partir daquele momento, nada do que você disser, por mais que seja a melhor verdade, dita com a melhor intenção do planeta, aquilo vai entrar por um ouvido e sair pelo outro, porque ele não está mais te ouvindo, como eu falei. Ele só está se protegendo. E neste ponto aqui, note que eu não falei se a mulher vai estar certa ou está errada na reclamação dela. Consegui esclarecer para você? O microfone fechou de novo. Espera aí. Sim, esclareceu, né? Mas enfim, relacionamento é difícil, né? E eu vou te dar alguns exemplos aqui de como que você faz para burlar essa proteção, ok? Segue aqui que você vai gostar do que vai vir a seguir, tá bom? Pessoal, vamos lá. A mecânica da coisa é essa. E independente da gente concordar ou não, eu não sei você, mas quando eu nasci já estava assim. Os cérebros já eram desse jeito. E não tem nada que a gente possa fazer para mudar os cérebros e o funcionamento deles. Agora, o que, que a gente pode fazer? A gente pode tratar comportamento. Só que para isso a gente precisa entender quais as bases científicas a gente tem e como que a gente pode usar tudo que a gente tem de literal ciência, ou seja, teste, comprovação, documentação de comportamentos para que a gente possa agir em cima disso. Quando a gente vai para o campo da psicanálise, a gente já percebe que o homem ele não coloca para você o que ele está sentindo de verdade, principalmente quando ele está sob pressão. Por que eu estou dizendo isso? Porque o ambiente masculino, o universo masculino, ele é muito silencioso. E se a gente se sente insuficiente, se a gente não está conseguindo elaborar aquilo, se a gente está sentindo que ela está comparando a gente, se a gente está sentindo que está vindo alguma coisa ali, como eu já falei em algumas aulas anteriores aqui, o homem ele não escuta só as suas palavras. Ele escuta e entende muito bem o tom. Por que disso? Porque o nosso cérebro foi treinado para ser assim, para que a gente entendesse se outro homem das cavernas, quando a gente encontrava ele pelo caminho, buga-buga, se ele tinha boa intenção e podia ser um parceiro para a caça, ou se ele era um adversário. Então, o cérebro masculino foi treinado para conseguir identificar através do tom, ou seja, do ouvido, se aquilo é bom ou não. E se aquilo soa num tom que junta todas essas coisas que eu coloquei para vocês, eu não quero aquilo perto, então eu vou dar linha, como a gente diz, ou vou sair fora, eu vou me afastar. Neste caso do exemplo que a gente está trazendo aqui, ele se afasta e se fecha. Quando ele se afasta e se fecha, ele está se protegendo, logo nada do que você diz funciona. Isso pensando em como o cérebro masculino funciona. Quando você entra na psicanálise, você entende que isso acontece porque dentro do homem está acontecendo uma sensação de insuficiência. Ele está sentindo que ele não é bom o suficiente para você. Que ele não é bom o suficiente para completar as suas expectativas ou para alcançar as suas expectativas. E aí, quando alguém se sente insuficiente, o que essa pessoa pode fazer? Ela pode se fechar, ela pode ironizar, ela pode fugir, ela pode se infantilizar, ela pode reagir
Ela pode simplesmente retrucar, dizer para você, mas e você que ele pororou caixinha de fósforo? E eu preciso que você entenda aqui que não é porque isso acontece que ele não se importa. Só que, para ele, sustentar essa própria falha é pesado. Primeiro, porque ele não vai conseguir comentar isso com ninguém. Homens dificilmente fazem terapia. Segundo, que ele não vai querer comentar isso com um colega, um amigo, porque isso vai fazer alguém percebê-lo também como falho, como insuficiente. Então, segurar isso. Se esse homem não tem gestão emocional, não trabalha com inteligência emocional, não busca desenvolver inteligência emocional, ele vai, de fato, ficar dentro desse ciclo aí que eu acabei de descrever para vocês. Dúvidas? Se você tiver alguma dúvida, faça como a Beatriz. Você vai clicar em reações, vai levantar a mãozinha lá, levantar a mão, se não me engano, que é o nome do botão, vai aparecer aqui para mim, eu chamo você pelo nome, ok? Ok, vou seguir aqui então, já que por enquanto não temos mais perguntas. Vamos lá. Ok, Flávio. Me conta aqui então qual que é o erro invisível das mulheres que, mesmo de forma consciente, acabam trazendo esse problema para dentro do relacionamento. Vamos lá. Hoje eu estou falando para mulher, então eu vou bater na questão feminina. Se eu estivesse falando para homens, o papo seria outro. Então, esse ponto aqui é delicado e eu vou falar com muito respeito para com vocês, mas eu quero que você abra o seu coração. Primeiro ouve, deixa o raciocínio completo entrar, para depois você pensar se isso está certo ou errado, segundo o seu ponto de vista. Porque entenda que tudo que a gente vai falar aqui, se for novo para você, vai bater nas suas crenças. E toda sensação de verdade que eu carrego, ela não pode ser questionada, porque me incomoda. Então, eu vou fazer isso com muito carinho aqui, mas vou trazer vocês a razão, ok? Vamos lá. Quando a mulher sente que ela está certa no que ela vai falar, pensando num relacionamento heterossexual de uma mulher que se relaciona com um homem, a gente vai entender que, eu não vou dizer que 100% das vezes, porque isso eu acredito que só Deus, mas 90% das vezes a mulher está de fato certa. Por quê? As mulheres são mais inteligentes, as mulheres são mais detalhistas, as mulheres são mais perspicazes que os homens, principalmente para relações. As brincadeiras iniciais ou principais das mulheres quando eram crianças, geralmente, se você tiver tido uma infância saudável, era uma brincadeira de acolhimento, de casinha, de comunicação, de mamãe. Então você aprendia a lidar com o outro. Quando você estava lidando com o outro, você conseguia perceber sinais que te indicavam como se relacionar melhor com aquela pessoa. No universo masculino, isso não acontece. No universo masculino, como é que diz? Tiro, porrada e bomba. Competição, competição, competição. Então, a gente não tem muito a desenvoltura de entender as pessoas. Por isso, a importância de o homem conseguir definir bem o tom. Ok? Só que eu quero que você entenda o seguinte: se você tem razão no que você está dizendo, se as observações que você está trazendo dentro do seu relacionamento devem acontecer, são válidas e são importantes, por que eu estou falando aqui que você está errada se você fizer da forma que eu vou mostrar aqui? Entenda que este erro aqui, gente, é um erro não no sentido de certo e errado, de palco e castigo. É um certo e errado no sentido de o que funciona e o que não funciona. E é importante a gente entender que o erro ele traz consigo sabedoria, entendimento, conhecimento e experiências que o acerto muitas vezes não traz. Então, quando eu estou sempre certo, o que eu aprendo? O que tem? Vamos lá, eu fiz um processo aqui e acertei tudo de primeira. O que eu aprendi? Agora eu errei, tive que fazer de novo, errei, tive que fazer de novo, errei, tive que fazer de outra forma. Aí, sim, eu aprendi um monte de formas de coisa. O que eu quero que você entenda aqui?
Você, objeto de desejo do seu parceiro, precisa se comunicar com ele no campo emocional. E onde a maior parte das mulheres erra, tenta conversar com ele no lugar que é o campo mental. Quando você vai para o campo mental, ele te responde no campo emocional, acabou. Como que ele responde no emocional? Se fechando. Se você falar com ele no campo emocional, o que vai acontecer? Ele vai se abrir. E é isso que eu quero mostrar a vocês aqui. Qual que é o resultado de você falar no campo mental? O que você fala para ele soa como crítica, como superioridade sua, ou vem num tom maternal, como se você fosse mãe dele. Se é que ele já não disse isso para você alguma vez. Tá pensando que é minha mãe? Você é igualzinha à minha mãe? Nada que eu faço tá bom, você só me critica. Só que o que aqui não é compreendido quando vocês estão falando em lugares diferentes é que, por mais que você queira ser parceira dele e alertá-lo para aquilo, se isso soar para ele batendo no emocional, quebrou. Se a conexão não existiu, você não consegue mostrar para ele a parceira que você é. Observe que aqui, ó, eu não estou dizendo que você está errada no contexto do que você está querendo trazer. Eu só estou te dizendo que talvez você esteja desalinhada da sua energia. Como assim desalinhada da sua energia? Existem papéis definidos para cada energia dentro de um relacionamento. Existe a energia feminina, que é a energia de acolhimento. Ela é nutrição, ela é maternal, ela é cuidadora, ela aproxima, ela acolhe. E existe a energia masculina, que é a de ação. Quando você assume este lugar aqui, você abre mão por uns instantes que seja da sua energia feminina. E aí você não consegue conectar. Estão entendendo? Deixa eu te dar alguns exemplos aqui para facilitar para vocês. Qual que é a diferença entre uma frase que inspira e uma frase que provoca a sensação de cobrança, que afasta? Vamos lá de forma bem prática. Duas abordagens diferentes para você começar a entender do que eu estou falando. A comunicação que afasta. Você nunca toma iniciativa ou algo. Mas que saco! Você nunca toma iniciativa de nada. Eu sempre tenho que pedir para você tirar o lixo. Todo dia a mesma coisa. Você com a toalha em cima da cama. A comunicação que conecta. E aí, vamos lá. Se você é a pessoa que aprendeu comunicação desde sempre, vai ser fácil para você. Se você abrir mão da energia da guerreira. Se você disser, ao invés disso, disser, quando você toma iniciativa, eu me sinto segura, eu me sinto conectada com você. Quando você lembra de tirar a toalha de cima da cama ou quando você não deixa, eu sinto que você prestou atenção no que eu falei. Obrigado. Nossa, é tão gostoso quando eu te peço alguma coisa e você faz sem eu precisar ficar enchendo seu saco. Eu me sinto ouvida, eu sinto que eu importo para você. Percebe a diferença? O homem nunca vai reagir neste lugar. E se reagir, vai ser te carregando para os melhores lugares. Ele não vai ser reativo neste momento no sentido negativo. Porque lembra, ele vai estar ouvindo o seu tom. E se o seu tom foi feminino, usando a energia feminina, acolhedora, comunicativa, quente, ele vai se aproximar. Vamos lá. Pensa numa empresa. Se o seu gerente chegar para você e falar assim, você nunca bate a meta, é ruim, não é? Agora, se o seu gerente chega para você e fala assim, vou pegar a Beatriz de exemplo aqui. Beatriz, eu notei que nos últimos meses aqui você não está conseguindo bater a meta. Tem alguma coisa que eu posso te ajudar? É diferente, não é?
Mesmo que a Beatriz perceba que a batata dela está assando, que o gerente já viu que ela não está batendo a meta, ela sentiu, opa, ainda tem espaço aqui para eu poder trabalhar, ainda tem alguma coisa que eu possa fazer para que eu consiga, de fato, melhorar. E aí, o que vai acontecer nesse caso aqui? Vai ter conexão. Observe que a intenção, o conteúdo é o mesmo, mas o impacto no cérebro, eu tenho certeza que até para você aí, que me ouviu fazer as comparações aqui agora, foi diferente. Ficou mais claro? Ficou mais fácil de entender? Meire, Beatriz. Vou falar com quem está com a câmera aberta aqui. Miriam. Ficou mais fácil de entender agora? Se você quiser fazer alguma pergunta, quiser falar alguma coisa, clica aí em reações e levantar a mão que eu abro o seu microfone. Me dê um feedback aí. Dentro de reações tem os joinhas, tem os balãozinhos. Clique em alguma coisa aí para eu entender que ficou claro para vocês. Se eu posso seguir aqui, pessoal. Acharam aí? Reações, tem os joinhas, isso. Os balãozinhos. Oi, Beatriz. A gente entende que é isso, né, Flávio? Mas sabe o que eu acho? Eu vou falar por mim. Eu sei que a minha energia é extremamente masculina, tá? Então, o que acontece? Por todos os problemas que as mulheres hoje têm no relacionamento, de ter que, parece que jogar o homem para frente, que muitas vezes o homem está lá, parece que em outro mundo, a gente assumiu esse papel de muito masculina e parece que aí a gente tem que fazer o quê? Lidar com o homem com 7 dedos, que a gente tem que falar com ele com todo o cuidado do mundo, porque ele não aceita. Eu concordo com tudo isso que você falou, mas eu vejo que assim as mulheres hoje estão tão machucadas que elas começaram a entrar na energia masculina e hoje não conseguem mais sair dessa energia masculina. Porque há tanto tempo estão assim, e agora? Como é que eu volto para a minha energia? Mas como eu volto para a minha energia, se muitas vezes o parceiro que está do meu lado está mais na energia feminina do que na energia masculina? E é aquilo. Quando você está em polos diferentes, quando o homem está mais na energia feminina do que na masculina, o que acontece para a mulher? Ela tem que ser a guerreira, ela tem que ser ali o masculino. Ou ela assume o lado masculino, muitas vezes, eu não digo nem só o relacionamento, mas o andamento da casa vai de água abaixo. E agora, como é que eu volto para a minha energia feminina? Se o meu masculino que está aqui do meu lado é fraco, como é que eu Eu volto vou para ser pedir. a feminina se eu tenho que lidar com esse homem com 7 dedos? Eu vou te fazer uma pergunta, Beatriz. Você quer, dentro do seu relacionamento, ter razão ou ter conexão? Eu acho que os dois. Não é possível. Porque ou você vai ter conexão com seu parceiro, olhando para ele e entendendo que tem outro ser humano ali que não pensa como você, ou você vai querer ter razão e forçá-lo a pensar e ver a vida como você pensa e vê. E aí, o fato desse homem ir para o feminino, já que você assumiu o masculino, é uma prova de amor. E eu preciso que você perceba isso. Homens não conseguem brigar com seu objeto de desejo, porque a gente é competitivo com o mundo, com a nossa mãe, não. Aí a gente casa, a gente deixa o lugar e coloca a esposa. Deu uma travada aqui. Ah, tá.
A gente é Energia maravilhosa. incapaz, a gente é incapaz de enfrentar vocês neste lugar. Primeiro, porque a gente vai perder a admiração. Junto com a admiração vai o tesão. Na sequência, essa separação, não tem jeito. Então, o fato desse cara, deste homem, ter aberto mão da energia masculina dele para ceder esse espaço para você, é uma prova de amor. Tem solução. Eu preciso que você entenda isso. Tem solução. Tem jeito de você se reprogramar e sim tem jeito de você sair deste lugar. Quer ver? Eu vou pedir aqui, ô Laurinda, eu ia pedir você, não sei se você vai se sentir à vontade para falar, mas alguém aqui que é minha aluna tem interesse em trocar uma palavrinha aqui, dar alguns exemplos para que ela consiga perceber, falando de uma forma mais objetiva, só para você perceber que é possível sim você fazer isso, tá? Laurina, você está com a mão levantada? Eu vou entender que você quer falar, tá? Eu já estava com a mão levantada desde o início. Ah, eu não E tinha visto, não. A bonequinha da Frozen, né? O braço dando câmera. igualzinho. Minha câmera, né, tá fechada, então você não consegue me ver, então. Mas sim, enfim. A pessoa que vos fala estava totalmente na energia masculina, enfrentava o marido, igual o Flávio falou. Se ele abriu mão para você assumir essa energia, é realmente uma prova de amor. Porque não é fácil para o homem sair da energia masculina dele. Mas não sei você, mas eu, Laurinda, fui criada por uma mãe totalmente guerreira, que me ensinou que eu tinha que ser livre do homem. E o meu telefone travou, vocês estão me ouvindo? Estamos sim. Oi? Estamos te ouvindo sim. Muito bem. Travou aqui para mim. Pode falar, Laurina. Estamos te ouvindo. Agora eu voltei a ouvir vocês, não estava ouvindo. Então, não é um processo fácil, mas é um processo possível. E quando a gente começa a ver a coisa andando a nosso favor, fica gostoso de ver a leveza, o jeito de falar, o jeito que eles tratam a gente depois. Só Porque, fazendo uma provocação aqui, Laurinda. Como é sim, que seu para, parceiro como é que seu parceiro te tratava quando você agia como a Beatriz está relatando aqui para a gente? ignorava, só ignorava, tomava banho, saía o final de semana, o único dia de folga eu saía e ia para o bar. Simples assim. E Porque se hoje? ficasse. E hoje ele simplesmente traz a diversão que ele buscava no bar para casa. Que ele ia para lá ficar comendo tira-gosto, tomando a cerveja dele, e agora ele tem o prazer de trazer para fazer o churrasco comigo e com as crianças. E traz a cerveja dele para dentro de casa. Ele não consegue mais sair. Quando ele vai sair, ele me chama com antecedência para mim me arrumar para ir junto. Nesse dia que a Larissa me contou isso, eu falei, ela tá fazendo direitinho mesmo. Porque quando ele quer sair, ele não quer mais ir sozinho, ela tá batendo todos os checklists ali, ela tá fazendo a coisa muito bem feita. Pessoal, Laurinda, obrigado. Viu? Tem mais alguma coisa que você quer colocar pra gente? Só para falar para Beatriz que é possível, viu? É possível. Eu já ouvi coisas assim de arrepiar os cabelos do meu marido, de coisas, por eu estar na energia masculina, né? E eu achava que eu tinha energia feminina, isso, aquilo, outro. Mas era totalmente energia de confronto mesmo. E quando eu comecei a fazer os exercícios, trabalhar a energia feminina, menino, o trem ficou assim, chega a ser assim. As minhas amigas, né, falam que eu fiz macumba pro meu marido. De tanto que
de tanto de celebre, sabe? Que eu comecei a ter de coisas dele falar mesmo. Eu fiz isso por você, porque eu sei que você gosta. Esses dias, Flávio, ele fez uma confraternização na mercearia com os colegas dele. Comprou um churrasco, fritaram lá, assaram lá. Ele só falou assim para mim: vou fazer uma confraternização com os meus amigos. Tá bom. Eu fui para minha aula, ele fez a confraternização dele. Aí ele chegou, aí ele falou: ai, que você não foi. Eu falei: vai, você não me chamou? Eu queria ser convidada. Aí, mas assim, tudo num tom de brincadeira. Aí eu falei assim: eu ia me sentir tão amada se você tivesse trazido um pedaço de carne assada para mim. Aí ele riu e falou assim: pois pode se sentir amada, porque eu trouxe a sua carne. Sabe o que que é isso? Eu fiquei assim: nossa, não acredito. Porque, assim, eles também precisam do tempo dele com os amigos. Eu entendo isso e eu dou esse espaço para ele. Mas o fato ele foi com os amigos e lembrou de mim. Ele trouxe, só que ele esqueceu dentro do carro. Eu achei que ele não tinha. Eu fiquei assim. Em outros tempos eu ia falar: nossa, você foi com seus amigos, nem lembrou da sua esposa e não sei o quê, me deixou aqui jogada, não me chamou. Olha a diferença da fala. Eu cheguei, abracei e falei: nossa, amor, eu me senti tão amada se você tivesse trazido um pedaço. Pra mim, gente, eu nem dou confiança à carne. Eu só falei isso para provocar ele para da próxima vez lembrar de mim. Não é que eu gosto de carne, que eu queria realmente. Só queria fazer uma provocação para da próxima vez, porque eu achei que ele não tinha trazido. E ele riu e falou: pois sinta-se amada, porque eu trouxe a sua carne. Ou seja, ele lembrou de mim. Ele teve o tempo dele com os amigos dele e lembrou de mim. Sabe o que que é isso? A gente fica assim, quase explodindo por dentro, né? É Dá para gostoso. perceber, dá para perceber. Pessoal, o que eu estou dizendo a vocês é que assim, não é mágica. Tem muito trabalho. A Laurinda não fez isso aí que ela está contando para vocês da noite para o dia, não. É um trabalho que você vai fazendo. Você vai se trabalhar, trabalhar sua visão, vai trabalhar seu entendimento, trabalhar. Porque entenda que se você se relaciona com seu parceiro, achando ou pensando que você tem que ter 7 dedos para poder falar sobre algo que está incomodando você, tem alguma coisa aí que está gritando na sua relação. A energia de ação em você está tão forte que ela mesma está paralisando você. Está entendendo o que eu estou dizendo, Beatriz? É como se você quisesse correr na frente do leão, mas fosse o leão ao mesmo tempo, e é uma confusão que nem você consegue entender, e por isso talvez você acredite que não tem como sair daí. Entenda? Mas o que eu quero que você pense aqui é o seguinte: quando a gente entende o que está por trás dos processos cerebrais, fica mais fácil da gente tratar. Eu falo muito com as meninas aqui dentro da sala. Deixa eu até conferir se não tem nenhum homem aqui, senão serei muerto. Vamos lá. Eu abro a caixa preta masculina dentro da mentoria. Eu abro nas minúcias dos detalhes como é que funciona. E o que eu preciso que você tenha em mente, agora falando só para você especificamente, Beatriz. Homem é bobo. Homem é bobo. Você quer ver o seu parceiro botar o lixo para fora? Elogia ele. Se você puder, faça isso na frente de um amigo dele. Ai, você colocou o lixo para fora, meu amor. Ai, você é um lindo. Dá uns beijos nele. Você precisa incentivar o seu homem e não competir com ele. Incentivar é o lugar da mulher sábia. Ela incentiva, ela dirige o homem sem que ele perceba que está sendo dirigido. Só que não tem como você fazer isso sem você abrir mão de ter razão. Percebe? Relacionamento é assim. Ou eu estou altamente conectado com a pessoa, ou eu estou com a razão. As duas coisas não funcionam juntas. E eu preciso
entender isso de uma forma muito clara. Você tem alguma pergunta específica que você acredita que ainda pode ter ficado aí, que de repente eu posso te orientar melhor aqui? Acho que eu fechei seu microfone. Eu acho que hoje a minha maior dificuldade, eu sei que é a minha dificuldade, é sair mesmo do meu polo masculino, que é muito forte. Eu sei disso, eu sei que, infelizmente, é ruim para mim mesma estar numa energia que não é a minha. Sim. Mas assim, a vida inteira, que nem você falou, talvez você escutou isso da sua mãe. Minha mãe, a vida inteira, ela sempre falou para mim: eu nunca precisei de homem, eu nunca. Então, eu cresci nessa energia. Mulher não precisa de homem, mulher não precisa de homem, mulher não precisa de homem. E agora, para você desprogramar isso, é mais difícil, né? Não que seja impossível, também acredito nisso. Sozinha eu concordo. Agora, eu sou reprogramador mental, acompanhada é impossível você não fazer, tá? Sozinha, eu te garanto que é difícil mesmo. Eu vou te contar como é que a programação mental é um negócio, assim, destruidor. Eu vi sua pergunta aqui, Manuel, já vou te responder. Vamos lá. Eu sou reprogramador mental, certo? Eu estava muito acima do peso. Eu sou um cara, não sou um cara alto, tenho 1,67 m, e eu estava pesando 90 quilos. O joelho começando a doer, tudo incomodando. Aí eu reprogramei o meu cérebro para ficar magro. E encontrei um peso legal para mim, 60 e poucos quilos, 61 quilos, se não me engano. O tempo passou e eu esqueci que eu tinha programado meu cérebro para 61. Quando foi em fevereiro do ano passado, eu resolvi que eu ia virar um maromba. O que eu comecei a fazer? Malhar. As meninas aqui me acompanham, sabem. Eu falava, nossa, ganhei 300 gramas. Na semana seguinte eu perdi. Ganhei 500 gramas. Perdi. Eu falei, gente, mas por que está acontecendo? Eu estou fazendo tudo certinho. Eu estou comendo certo, estou bebendo água certa, estou dormindo certo, estou fazendo a musculação bonitinho. O que é que está acontecendo? Aí, um belo dia, me deu um estalo. Eu não posso ganhar peso. Aí eu reprogramei de novo meu cérebro para 70. Em 2 meses eu ganhei 3 quilos e disparou. Hoje eu estou pesando 74 quilos. E é muito músculo que eu botei na minha carcassinha, como eu gosto de brincar, sabe? Era um chassizinho de grilo, hoje está um chassizinho de fusca, assim, está começando a ficar encorpadinho. Beleza? Eu quero chegar nos 80, que eu acho que é o máximo que o meu corpo, que vai ficar legal ali. Só que adivinha o que aconteceu quando eu reprogramei? Eu reprogramei para 74. Eu me lembrei disso anteontem. Eu não estava conseguindo passar de 74. Eu pesava hoje 74, amanhã eu ia pesar 73,200, 73,600. Aí eu reprogramei de novo. O que aconteceu quando eu fui pesar hoje? 74,5. O nosso cérebro, ele não vai deixar de ter certeza. E se você aprendeu desde criança a pesar só 60 quilos, ou mulher não precisa de homem, ou homem não presta, é só isso que você vai ver representado na sua vida. Precisa trocar o padrão mental. Entende? Porque quando você trocar o padrão, os comportamentos vão mudar por causa da forma como você vai estar pensando. E ao pensar diferente e se comportar de um jeito diferente, a sua energia muda. Tem uma aula dentro da mentoria que eu chamo de o abandono da armadura. É quando eu ensino a vocês como é que você faz para deixar de ser a carrasca de si mesmo, porque o que vocês estão fazendo é ser uma carrasca de si, e o seu parceiro está te dando uma prova de amor de continuar do seu lado quando ele faz isso. Assim, eu sei que isso pode até soar, pode até bater em algum lugar aí dentro que pode te trazer algum tipo de incômodo emocional, mas essa é a verdade. Ele está te dando uma prova. Ele está te dando uma prova de amor. Quando ele, eita, eu não sei o que fazer. Não, mas eu amo essa mulher, não dá. Ah, mas que coisa, hein? Deixa eu ceder aqui. Mas ele está incomodado, eu te garanto que está. Qual que é o problema disso? É que o próximo estágio é um homem banana. O que é o homem banana? É o homem que fala assim, nada que eu faço serve, nada que eu faço tá bom, então eu vou ficar quieto aqui. A minha zona de conforto vai ser essa, sofá,
novela, televisão, sei lá, qualquer coisa aí, porque ele vai para o feminino, né? Distração externa aqui que não envolva atividade física, porque se eu for para a rua também vai ter confusão, porque eu não posso fazer nada, nada tá certo. Talvez algum vício, álcool, alguma coisa do gênero, e dormir. Aí vem junto uma série de outras coisas que só pioram a relação. Quando eu te digo que seria muito mais simples se você entendesse a lógica do que você fez e faz e como que você pode moldar isso. Gente, eu quero que vocês entendam que assim, num relacionamento é como uma empresa. O relacionamento foi feito para a mulher, por isso que se chama matrimônio. Casamento foi feito para a mulher. O homem já entra perdendo. Por que ele entra perdendo? Porque ele vem trazer o patrimônio. Então ele já entra com obrigações de ter que trazer, de ter que prover, de ter que fazer, de ter que. Só que nada do que. Imagina você, vamos lá, Beatriz, vou pegar você para exemplo aqui. Imagina que você resolve durante uma semana fazer um monte de coisas para agradar seu parceiro. Tá? Aí no primeiro dia você faz um jantar que ele gosta, já que ele adora um macarrão à bolonhesa, uma lasanha. Aí você faz uma lasanha caprichada, do jeito que ele gosta. Ele come, acaba de comer, você pôs muito sal. Tá. Talvez você não fale, mas bateu no emocional. No dia seguinte, você fala, não, eu amo esse homem, eu vou salvar esse casamento. Eu vou comprar uma chuteira nova para ele poder perceber que eu não ligo dele ter, tirar o tempo dele com os amigos dele, mesmo que eu gostaria que ele fizesse isso no mínimo de tempo possível. Aí você vai lá e compra uma chuteira. Aí ele olha, eu jogo futsal, não é futebol de salão, não é futebol de campo, não. Você comprou a chuteira errada. Tá entendendo? Isso não causa um negócio de bombas. Eu estou fazendo de tudo aqui por essa pessoa. Cadê o feedback? Tá, eu determinei que eu vou fazer durante 7 dias. No terceiro dia você vai fazer alguma coisa e vem outra reclamação. Você percebe que você vai murchando? No final de 7 dias, se esse homem vem procurar sexo, por exemplo, você vai matar ele. Entende? Por quê? Porque você já está exaurida. Só que no relacionamento funciona desta forma. Como o relacionamento foi feito para você, tudo que o seu parceiro precisa é fazer por você. Só que ele não sabe. E muitas vezes vocês não falam ou falam do jeito que faz ele se fechar. Aí ele não ouve. Ah, mas está errado. Vamos lá. O casamento foi feito para você, então a empresa é sua. Se você é a dona, você determina como vai tratar seus funcionários. Se você tratar os seus funcionários desta forma que eu acabei de descrever, qual a chance deles estarem engajados na empresa? Eles podem até não sair da empresa, mas eles não vão mais dar o sangue como eles dariam se eles percebessem que o gerente está ali com eles. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então, esse lugar que você, talvez por ter aprendido isso, pelo que você falou e foi aprendido, né? Onde você se coloca como sendo a certa, a pessoa que sabe, e ele se sente como o errado, o que, que ele vai fazer? Encolher, encolher, encolher para evitar confusão, para evitar uma briga. Pelo menos desse jeito encolhido aqui, de vez em quando, ela lembra que eu existo, rola um sexozinho de vez em quando ela faz um negocinho para me agradar, de vez em quando, e pelo menos não tem tanta briga. Isso é prova de amor. Ok? Eu vou te dizer o seguinte, ó, para encerrar aqui. Você não está casada com o homem errado, você está agindo errado com o homem certo. E se o casamento, a empresa é sua, cabe a você, é você que está aqui. Se ele tivesse aqui, eu ia falar com ele de outro jeito. Te garanto que os níveis iam descer bastante e que ele ia ouvir umas boas verdades. Ok? Oi, Lorena. Eu tô aqui olhando a expressão da Beatriz, e essa fala, quem tá aqui é você, o casamento é seu. Gente, dava uma vontade de quebrar a cara do mentor que me falava. Primeiro foi a minha primeira mentora, falava, calma, Laurinda.
calma, é sobre você, você vai entender lá na frente. Hoje eu sento com ela e bato altos papos, ela morre de rir e fala assim: eu vi isso lá atrás, que é 5 anos atrás. Nesse meio tempo eu separei do meu marido, fiquei um ano separada, voltei e não aconselho ninguém a fazer isso, viu, gente? Mas no meu caso, funcionou porque eu busquei conhecimento, como diz o Flávio, para gerir melhor essa empresa, sabe? Eu entendi que era muito mais sobre mim, sobre quando a gente não levando para o cunho religioso, e sim para entender como que o sistema e algumas falas meio que deturpou a genuidade da coisa que foi criada é que na palavra, na Bíblia, no manual, como alguns falam, escrito para o homem e a mulher juntar-se em matrimônio e tornar uma só carne. Aí a gente cresce escutando que a gente tem que estudar, é, trabalhar para a gente nunca precisar do homem, para a gente ter a liberdade. Se na Bíblia, se Deus manda a gente viver uma só carne, como que vai conseguir essa conexão? Igual o Flávio falou, né? A conexão à razão. Muitas das vezes o meu marido chega, ontem mesmo aconteceu, ele chegou meio irritado com os problemas da mercearia, boleto, ter que prover tudo, né? Aí ele chega brigando. Antes eu ia encontrar com ele na sala, já pronto para brigar também, né? Para responder, para jogar as pedras. Eu deixo ele respirar, acalmar, fazer as coisas que ele gosta. Aí depois eu chego para ele e pergunto: tá tudo bem, meu amor? Aí ele começa de novo. Ai, que tem boleto atrasado, que o menino, que o funcionário não fez isso, que o funcionário não fez aquilo outro. Aí eu deixo ele descarregar tudo de novo. Aí depois eu volto. Aí eu volto lembrando ele as datas, como é que vai funcionar. Aí ele acalma. Não é tratar com dedos, é conseguir entender como o marido funciona, entender como é a cabeça dele e entender também o que a gente quer como mulher, porque às vezes a gente tá tão assim perdida na energia masculina que a gente não sabe nem o que a gente quer, para poder conseguir comunicar para o homem, para ele entender, para ele vir trazer para a gente. O Flávio tinha uma fala que se a gente quisesse que o homem trouxesse, por exemplo, uma estrela, ele traz para a gente. Só que nós, como ele fala, a gente é muito mais inteligente, a gente cansa de esperar ele trazer a estrela, a gente vai lá, pega a estrela com mais facilidade. Aí quando ele chega, a gente já está com a estrela e o bichinho murcha. Então, às vezes, a gente Sobre tem isso. essa paciência. Gente, eu queria controlar até o jeito do meu marido ser pai dos meus filhos. Para ter uma ideia da energia masculina que tinha aqui, Beatriz. Até o jeito que ele tinha que ser pai dos meninos, eu queria controlar. E quando eu comecei a trabalhar a energia feminina e abrir mão disso, pasmem. Até meu menino começou a tirar notas boas na escola, porque o meu marido passou a fazer o papel de homem de verdade, entender, não que ele não fazia, mas porque eu deixei ele fazer, entende? Aí nessa última semana, tá os dois fazendo caminhada às 5 horas da manhã, os dois juntos. E quem acorda para fazer a caminhada é o meu menino. Eu estava atrapalhando a conexão dos dois na tentativa de tentar controlar tudo. Nós mulheres temos essa força, essa energia, mas quando a gente busca a sabedoria feminina, a gente consegue aplicar essa força de uma forma mais assertiva e direcionada, de jeito que a gente muda a energia da nossa casa e fica leve para nós e fica fácil para o homem exercer o papel de homem, de verdade. Consegue estufar o peito e ir para o mundo para agradar essa mulher feminina que está dentro de casa. Porque quando a gente começa a mudar a energia e voltar para o feminino de verdade, eles vão sentir isso. A gente nem precisa falar. Eles vão sentir e vão começar a elevar a energia deles masculina e começa a resolver. Mas antes, né, Flávio?
Entenda assim. Quando não tem espaço para energia masculina, porque ela está sendo ocupada por outra pessoa, só tem espaço para energia feminina. Então, a única coisa que me resta é me encolher. Se só tem espaço para ser feminino aqui, eu serei. Se eu amo essa mulher, eu serei. Estou falando de um homem sem inteligência emocional, né, gente? Obviamente. Como ele não sabe como lidar com você, vocês vão ter brigas constantes e ele nunca vai fazer o que você espera que ele faça. Eu vou falar de uma coisa que aconteceu hoje, Flávio. A hora que a gente estava aqui, já estava na live aqui, eu tenho um filho de 5 anos. E ele me pediu um pedaço de chocolate. Eu fui lá e dei o pedaço de chocolate para ele. Falei, hoje você só vai comer esse pedaço. E aí, o meu marido queria. E para mim, assim, se eu falei, essa é a posição. A gente tem que educar uma criança, ela tem que entender que o pai e a mãe têm autoridade. O que o meu marido ia fazer? Ele ia lá na geladeira, pegar outro pedaço de chocolate para dar para o menino que está chorando. Aí o que ele virou para mim e falou assim: ai, tadinho. Aí eu falei para. Aí como que eu reajo nessa forma? Eu virei para ele e falei: Rafael, você tem que entender que assim, se eu falei uma vez, você não tem que me desautorizar na frente da criança. É não, é não. E aí? Como é que eu reajo numa situação dessa? A minha maneira é ser Você clara, olha. observa, você observa que num relacionamento com as energias bem equilibradas, um homem nunca falaria desse jeito. Você entendeu? Você Por isso entendeu? é isso que eu falo. E E agora? você O homem assume esse papel. Você assumiu esse papel. Não tem espaço para ele. mas não tem espaço para ele, mas ele queria fazer diferente do que era o certo. E aí? Eu vou repetir. Você está agindo no masculino. Só tem espaço para ele agir no feminino. Porque se fosse o contrário, quem iria ficar com dó do menininho era eu e não ele. Percebe? Não é o seu parceiro quem tem que mudar. Quem está aqui é você. Quem tem que mudar é você. Olha, vamos dizer que você perdeu aí uma ótima oportunidade de criar conexão. Você mostrou para ele que você tinha razão. O que, que aconteceu? Mais distância. Usando aqui as frases que inspiram. Meu bem, olha só, eu acho que o nosso filho deveria ver a gente conectado. Eu acho que ele devia perceber que nós dois somos, né, um escudo aqui, uma couraça que tanto vai proteger quanto educar e cuidar dele. Você não acha que de uma próxima vez era melhor a gente alinhar essas coisas só nós dois, sem fazer isso na frente da criança, não? Vou te explicar o que é que eu quero que vocês entendam aqui. Eu quero que vocês entendam como é que você dirige o homem sem ele perceber que está sendo dirigido. Posso, Flávio, Colocando ele falar? no trono, dando uma surra. Pode A falar, vontade. Gabriel. Mas não vamos demorar muito, não, porque a gente já passou um pouco do horário aqui e ainda tem algumas coisas para falar para vocês, tá? Mas num resumo geral, Beatriz, já vou te liberar a palavra, Laurina. Essa comunicação de vocês precisa ser mais assertiva, precisa ser ajustada. Porque da mesma forma que ele te desautorizou na frente da criança, você fez o mesmo. Se essa conversa tiver acontecido na frente da criança, vocês só trocaram. A criança olhou e falou: eita, papai e mamãe não tão legal, não. Ok? E é isso E que aí me começa a ter incomoda, porque outros eu sei que problemas. isso não deve ser feito. E isso aí você começa a ter outros problemas, porque, por exemplo, a criança pode provocar inconscientemente problemas de saúde, coisas para fazer vocês dois se unirem. É inconsciente, entendeu? Então, assim, é muito importante você entender que, eu vou falar de uma forma bem escrota, a sua mãe estava errada. E tá tudo bem. Mulher precisa de homem, sim. Homem precisa de mulher, sim. Quando eu cheguei já estava assim, quando você chegou já estava assim. É assim por uma razão. Entende? Não adianta eu virar para quem está vendo de cima e falar assim, não é assim que faz, não. Eu não estou vendo lá de cima.
Imagine que relacionamento é como se fosse um labirinto. Só vai funcionar, os dois só vão conseguir sair se os dois caminharem juntos. Senão vão se perder. Podem até achar a saída, mas dificilmente vão achar a saída juntos. Ok? Oi, Laurinda. Só para falar para Beatriz que, amiga, tamo junto, viu? Passei por isso tudo aí, tá? Quando eu virei o jogo, porque eu virei o jogo, hoje, no meu caso, era mais com telefone. E as crianças sabem onde eles vão conseguir. Eles usam isso. Tipo, se eu sei que mamãe é mais brava, então eu vou lá no papai, Eles não estão sabe? Eles conectados. Eu consigo. A criança percebe quando o papai e a mamãe estão conectados. sim. Entendeu? E no início eu conversei com meu marido separado e falei para ele, a partir de hoje, você decide tal coisa. Por exemplo, você vai dar o chocolate, você vai dar o telefone, eu vou mandar o menino para você, porque igual você deu. Aí decidiu só um. Aí quando ele sentir que ele tá no controle, ele vai falar, vai ser só um chocolate. Aí você vai ser Gente, firme a de Laurinda manter. falou um negócio aí. A Laurinda falou um negócio aí que eu quero que vocês anotem. Quando ele sentir que está no controle. Eu não falei que ele tá. Eu falei quando ele sentir. Ok? Enquanto ele não tiver essa sensação, não vai fluir do jeito que você espera. Como é que faz para ele achar que é ele quem decidiu, definiu, agindo da forma que eu estou mostrando para vocês aqui? Inspirando e não brigando, muito menos competindo, muito menos desafiando. Lembra que eu falei? O cérebro masculino escuta o tom do que você está dizendo. Ok? Porque é assim que o homem mede se você é perigoso ou não. Fechou? Mais alguma coisa, Laurinda? Posso seguir aqui? Só para falar com ela que vira esse jogo, amiga, vai ficar mais leve. Meu menino fala, mãe, posso ficar até 11 horas no telefone? Eu pede pro seu pai. Aí o bichinho assim fica todo feliz que ele tá no controle, que ele tá conseguindo. Aí ele vai lá com o peito estufado e fala: Você pode ficar até 11 horas só, não pode ficar até meia-noite. Aí eu vou lá e reforço. Quando for 11 horas, eu quero o telefone aqui dentro do quarto, tá bom? Tá bom. Aí os meninos obedecem. E é muito mais fácil, gente. Eu falo, Marcos, vai arrumar o quarto. Ele me enrola. Aí eu falo, amor. Aí meu amor só levanta, o menino já sai correndo para arrumar o quarto, porque a energia masculina. Eu mando 10 vezes, 30 vezes, e o menino faz o quê? Ora comigo. E eu era mais brava. Quando eu peço ajuda pro meu marido só levanta e começa a andar pro lado da sala. Os meninos já vai e faz tudo, só sai todo mundo sai andando e fazendo as coisas. O meu marido faz assim: Olha, vou chamar tua mãe. Não, já fiz, já aconteceu comigo também. Já aconteceu. Ah, gente, olha só, eu estou rindo aqui, mas é preciso que vocês percebam tudo que a gente está falando. Isso é muito importante, tá? Olha só, a Emanuela perguntou aqui, ó. Como eu sei que estou conectada com o meu parceiro? Ô, Emanuela, como é que eu sei que eu estou conectado com o meu parceiro, com a minha parceira? Lembra do namoro? Lembra do namoro? Você se importava com o que ele dizia, você cuidava da forma que falava com ele se preocupava com você, ele te trazia um presentinho, ele sabia que você ia ficar menstruada, que você já estava irritada, ele não se incomodava, ele levava até um chocolate se ele fosse um cara observador. Eu brinco que um homem inteligente ele joga chocolates à distância para a mulher dele. Mas no começo do namoro, esse cara estava conectado a você. O que que você fazia? Como que você agia? Se você lembrar disso, você vai lembrar o que que é estar conectada com ele.
Mas eu te dou alguns exemplos. Tem beijo na boca sem intenção de sexo? Ele te dá uns agarros quando você está na cozinha aí, passa por você, dá um tapão na sua bunda e sai correndo com medo de você reagir de volta. E ele nem estava te provocando sexualmente, era só para você lembrar que ele está passando ou perceber que ele está passando por ali. Ele tem procurado fazer por você coisas que ele se sente livre para fazer. Ele tem se preocupado com a sua opinião. Ele te consulta antes de tomar uma decisão importante. Se essas respostas forem sim, vocês estão conectados. Se alguma dessas perguntas você responder não, vocês não estão. Ok? Como é que eu trabalho a conexão? Eu vou dar um exemplo ridículo de fácil. Presta atenção. Quando eu quero pegar uma galinha, não sei vocês, mas eu cresci cuidando de galinha e um monte de bicho. Quando eu queria pegar uma galinha, ou eu chegava bem de mansinho, ou eu deitava no chão, fingia de morto, a galinha vinha e eu pegava a galinha. O que eu estou dizendo? Como que eu sei que eu estou quando a pessoa se aproxima de mim? Quando ela não sente barreira. Quando ela não vem cheia de dedos, com medo do que pode vir ali. Quando ela não me vê como ameaça. Entende? Se o seu parceiro nunca te vir como uma ameaça, nunca vai ligar no cérebro dele a reatividade, a reatância. Lembra que eu falei aqui com vocês? Logo, aquele processo espiral e paradoxal ridículo não vai acontecer e vocês dois vão estar conectados. Simples assim. Tá bom? Hoje eu chamaria ele no cantinho e dar o poder para ele dar o chocolate escondido. Já estão falando até coisas aqui, ó. Falar com amorosidade, a Lília falou. Isso mesmo, Lília. Gente, o feminino, a energia feminina, ela é de acolhimento. Entende? Se você não sente que você tem que acolher o seu parceiro, você está na energia masculina, tem que corrigir isso. Por quê? Porque vai evoluindo, é igual um Pokémon. Um homem que ele não sente que ele tem espaço, vai evoluindo, vira um homem banana. Pronto. Lembra de bananas de pijamas? Vai ser aquilo ali, um troço idiota que ri. E mais nada, que a cena abaixa a cabeça e tá tudo certo. Que não tem força nem para brigar mais. Estão entendendo? E aí, sabe quando que esse cara vai fazer coisas por você que vão inspirar o relacionamento a ter conexão? Nunca. Ou só quando ele quiser alguma coisa de você, por exemplo, sexo. Ok? Eu acredito que nós merecemos relacionamentos com conexão verdadeira e genuína. Ok? Se você está solteira, tem que fazer um processo seletivo, que eu já ensinei meus alunos aqui. É um processo seletivo. O homem tem que penar para conseguir o que ele deseja, se é que vocês me entendem. Por quê? Porque ele dá valor, te respeita, te coloca no outro patamar e vai subindo você para um lugar que eu falei que é o lugar aqui de mulher ou objeto de desejo. Que recebe todas as coisas que a mãe receberia, que é atenção, carinho, cuidado, tudo. Ele transfere isso para você e acrescenta desejo, devoção. Entenda que o homem, ele é obrigado a te amar. Ele não consegue não fazer isso. E é por isso que ele faz coisas como essa aí, de ceder a energia dele, para que você, para perceber ou sentir que você está feliz. Ok? Seguindo aqui, pessoal, vamos lá. Vocês já estão vendo meu slide aí? Aqui sumiu para mim, tá vendo? Arrasta sua tela para a esquerda aí. Fala para mim se você está vendo. Uma pessoa disse que sim, duas, três. Ó, melhor de três. Ótimo, vamos lá. O que eu estou querendo que você perceba aqui neste momento? Deixa eu só ver se eu pulei um slide aqui. Deixa eu só alinhar aqui para ver se vocês estão entendendo. Eu estou falando de você se posicionar de forma ética dentro do seu relacionamento. E eu estou sendo muito ético aqui, quando eu estou falando com vocês as coisas que estou falando. Nada do que eu falei aqui é para fazer você se sentir diminuída. Não falei para você engolir sapo. Não falei para você aceitar coisas que você merece mais ou menos do que você merece, ou coisas que você não merece ou que não deveriam acontecer. Também não estou falando para você ir para uma energia feminina no extremo, a ponto de o seu
marido ou o seu par ir para uma energia masculina extrema e vocês também terem problema com isso. Eu estou falando de equilíbrio. Eu estou falando de você parar de ficar se machucando emocionalmente, tentando ser ouvida sem retorno. Estão entendendo? Eu estou falando de você perceber que existe um lugar nesse jogo do relacionamento que é muito gostoso. E esse lugar onde, vamos lá, você sai do lugar que pensa, eu vou agir com 7 dedos, e começa a tratar este homem e a perceber que ele está fazendo o que você quer, sem que você tenha que fazer mais tanto esforço. Funciona. Ok? Olha só. Hoje a gente viu por que só tentar não funciona. A gente entendeu como é que pode se comunicar de uma forma assertiva. Você entendeu como é que o cérebro masculino funciona com base em neurociência e em psicanálise. Você entendeu como que você pode melhorar a sua comunicação com seu parceiro. Você entendeu como que você pode fazer as coisas funcionarem de forma a serem melhores para você. Ok? Você também entendeu que se o homem está ficando diferente, é porque você ficou diferente. Então, quando você deixar de ficar, ele não tem escolha, ele precisa reagir a isso. Ou seja, quando você abrir mão da energia masculina, vai sobrar um espaço que ele vai ser obrigado a ocupar. Beleza? Amanhã, sobre o que nós vamos falar? Como é que você pode se relacionar com alguém que não está na mesma busca que você está aqui hoje, você está buscando por conhecimento, está buscando por entendimento, autodesenvolvimento, você está buscando como é que você vai se conhecer melhor, por que as coisas estão acontecendo, você está buscando respostas. E pode ser que você esteja com uma pessoa que não está nem aí para desenvolvimento humano. Então é preciso que você entenda como é que esse jogo vai funcionar, porque não é porque você vai amanhã começar a agir do jeito que eu estou falando que amanhã as coisas já vão mudar. É um processo. Vocês não ficaram na situação que estão, se é que estão, da noite para o dia. Você não ficou cansada porque fez muito no relacionamento hoje. É uma sucessão de coisas sem resultado, sem resultado, sem resultado, que causou esse cansaço. E eu vou mostrar para vocês como é que você vai fazer isso sem que você se anule, sem precisar brigar e sem ter que virar a mãe dele. Olha o que eu estou me comprometendo aqui. Hein? Eu vou te mostrar na prática como é que você vai fazer isso, tá? E por último, eu vou mostrar para você, se você estiver solteira, como é que você faz para co-criar o relacionamento dos sonhos. Fechado? Então, para a aula de amanhã, eu vou mandar para vocês a mensagenzinha com o link. Vocês podem convidar suas amigas, enfim, pode convidar as pessoas que vocês tiverem interesse. Esse conteúdo é riquíssimo, pessoal. E eu faço de todo o meu coração, tá? Eu trago aqui para vocês tudo o que eu gostaria de ter sabido para que as coisas pudessem passar a funcionar. Mas vamos imaginar que você já queira dar um passo hoje. Deixa eu te mostrar uma coisa aqui rapidinha para a gente poder terminar. Sendo muito honesto com você, uma aula só, 2, 3 aulas só não vão resolver o seu problema. Vão, no máximo, te colocar. Ok? Deixa eu só trocar meu fone aqui, só um minutinho, pessoal. Está me ouvindo? Beatriz? Está me ouvindo? Lília? Está me ouvindo? Ótimo, vamos lá. Não é porque você viu uma aula que você vai conseguir resolver ou mudar toda a sua vida. Aqui a gente não entra em dores muito específicas. Eu não vou caminhar com você. Só que existe um lugar onde isso acontece, que é a mentoria Trilhos do Amor. Ok? Na mentoria Trilhos do Amor, pessoal, o que você recebe? Vamos lá. Vou falar rapidinho, porque já está tarde, está todo mundo cansado.
Eu vou entrar em detalhes com vocês mais na sexta-feira, tá? No sábado, perdão. A mentoria não é um curso, não é um troço gravado que você vai lá e se vira, tá? É um trabalho que está até errado aí. Ela inicialmente foi desenhada para ser uma mentoria de 8 semanas. Só que a gente percebeu, eu percebi que era tanta coisa que precisava passar para vocês, que ela virou uma mentoria aí perpétua, vamos dizer assim. Hoje na plataforma você tem mais de 20 e poucas aulas. Você tem material para acompanhar todas as aulas. Você tem um e-book que eu dou de presente para quem entra na mentoria, chamado Como Incentivar Meu Homem. Gente, esse e-book, ele é para você aprender a fazer isso daqui no dia a dia mesmo, no detalhe. E você também ganha um acompanhamento individual, ok? Como que esse acompanhamento individual funciona? Você ganha 3 sessões comigo, ou para reprogramar você. Eu estou na mentoria. Na Trilhos do Amor, não, Adriana. A Eva não está mais hoje, ela encerrou mais cedo, tá? Vamos lá. Você tem suporte, você tem acompanhamento individualizado e você ainda tem também 3 sessões comigo. Para que as 3 sessões? Para reprogramar você. Eu sou reprogramador mental. E uma das coisas que eu faço aqui, como vocês acabaram de perceber, é trazer tudo o que a ciência tem de bom e melhor para que você aplique dentro do seu relacionamento e possa, com isso, tirar bons resultados. Nas 3 sessões individuais, você vai trabalhar o seu relacionamento do jeito que ele é. Ou seja, a gente vai pegar as minúcias do que você está enfrentando, passando, enfim, e colocando você na direção certa. Por isso que se chama Trilhos do Amor, ok? Você vai se tornar uma locomotiva junto com seu parceiro e nada destrói vocês, ok? Dentro desse processo também, que exige muito acompanhamento, eu hoje estou liberando, vai ficar liberado hoje, amanhã e no sábado, 10 vagas com um valor super especial, tá? A mentoria geralmente ela é comercializada a 1.497 e nesses 3 dias ela vai estar por 997 e você ainda pode dividir em 12 vezes, ok? Mas com este valor eu só vou abrir 10 vagas porque tem que ter um acompanhamento, tem que ter presença e eu faço atendimentos aqui, então eu não vou conseguir atender mais do que 30, vamos colocar assim, agendas aqui que eu preciso encaixar no que já é a minha agenda, ok? O que mais você vai levar? Um ano inteiro de transformação. Pessoal, vocês viram aqui, sala aberta. Você pode levantar a questão que você quiser trazer. Você pode fazer a pergunta que você precisar fazer. E a gente vai tratar isso daqui, para que você consiga, de fato, caminhar aí na sua jornada. Ok? Agora eu quero te fazer uma pergunta. Se de graça você já recebeu isso tudo, para quem não é minha aluna aqui, imagina caminhar comigo por um ano inteiro. Você quer ter depoimentos como esse da Laurindo, como de outras alunas que eu tenho aqui dentro da mentoria? Vem com a gente, ok? Eu quero dizer, encerrando aqui para vocês, só algumas coisas que são bem importantes. A primeira, você não está atrasado, ok? Você só não tinha a estrutura emocional e nem sabia que isso existia. Mas agora você sabe. E é possível você transformar qualquer situação que você esteja enfrentando aí para uma situação que de fato faça você sentir que seu relacionamento está valendo a pena, ok? Eu sou o tipo de cara, gente, muito nerd. Eu venho da área de TI, pensa, eu era daqueles nerdinhos mesmo, até óculos eu usava. Sim, eu reprogramei, não uso mais óculos, eu consegui reprogramar o meu cérebro para corrigir a minha visão. Por aí vocês imaginam o poder que tem a reprogramação mental. E o que eu quero que você perceba? Eu vou aprofundar com vocês ainda mais, de forma gratuita, ainda amanhã e depois. Por que disso? Eu atendi uma moça, foi segunda-feira dessa semana, e ela me trouxe a seguinte questão. Eu não sei como que eu faço para o meu relacionamento não acabar. Eu falei, cara, dá para contribuir com essas mulheres aqui. E assim, eu não escondo conhecimento porque você está aqui numa aula que não necessariamente é para conhecimento.
vai embora. Então, aproveita aí, amanhã traga suas dúvidas para você se apertar bastante o nerd aí. Eu vou colocar para você aqui o link da mentoria. O que você vai fazer? Se você tiver interesse em entrar na mentoria, vamos lá. Você vai clicar nesse link, vai fazer um pequeno e breve cadastro. Na sequência, você vai fazer a aquisição. Ao fazer a aquisição, você vai receber um comprovante. Você vai enviar esse comprovante para mim ou para a minha equipe. A minha equipe, hoje já não vai ter mais ninguém, mas o que as meninas estavam falando aí de Eva é a minha secretária, mas tem outras pessoas também que atendem no mesmo número que a Eva atende. E você vai mandar o comprovante ou para minha empresa, para minha equipe, e nós vamos colocar você dentro da plataforma. Na plataforma, você vai ter acesso a todas as aulas, acesso ao material que eu falei, e também vai ter, já recebe o e-book que eu falei aqui hoje, que é o Como Incentivar Meu Homem, tá bom? Flávio, eu posso adquirir o e-book à parte? Pode também. O e-book à parte custa R$ 49,90, tá bom? É só você fazer o mesmo processo. Faz a aquisição, depois me chama, depois ou chama a minha equipe, que a gente coloca, que a gente te dá faz a liberação do seu acesso, tá? Esse aí é o telefone da minha equipe. Eu tive diarreia de medo, pensa no cérebro ativo. Medo de se relacionar, Adriana? Pessoal, eu sou formado pela Fundação Napoleão Hill, Fundação Internacional Napoleão Hill. E uma das coisas que a gente aprende desde sempre com Napoleão Hill é uma citação de Henry Ford, que é meio que a gente tem que repetir como se fosse um mantra. Se você acredita que é um derrotado, você é um derrotado. Se você acredita que é um fracassado, você é um fracassado. Se você acredita que é capaz, que é possível, você é capaz e é possível. Se a sua mente está sabotando você, você pode contar com alguém que, ao levantar a sua mão, vai pegar na sua mão. Eu vou dizer a você o que eu digo para todas as minhas alunas aqui que me acompanham, sabe? Se eu perceber que você está dando 100% e sua mão não está funcionando, eu pego você pelo pé também. Se eu perceber que você está dando 100% pelo pé e pela mão não está funcionando, eu te carrego. Eu sento com você. Quantas pessoas aqui já receberam ligação minha, porque eu sabia que a pessoa não estava legal, e sem custo algum, eu liguei para a pessoa, eu tirei do meu tempo para ligar para saber como a pessoa estava, para orientá-la, para ajudá-la em alguma situação. Eu faço um trabalho humanizado aqui. Eu tenho uma preguiça danada desses trabalhos de mentores aí que fazem a coisa pelo dinheiro. Não é assim, para mim não funciona dessa forma. Então, o que eu quero que você entenda? Se você levantar a mão, eu vou pegar na sua mão. Fechado? Pegaram aí o link, pegaram aí o contato? Tá aí no chat, todo mundo pegou? Eu vou colocar para você aqui o link do grupo para você entrar, que é antes da gente encerrar. Tá. Nesse grupo aqui, a jornada do relacionamento consciente, sempre a gente tem um bate-papo, acontece algumas coisas, e lá vocês ficam sabendo também da, das lives, das coisas que vão acontecer, tá bom? Entra aí no grupo, porque aí você consegue nos acompanhar, tá bom? Meninas, é isso. Alguém tem alguma dúvida antes de eu encerrar? Dou-lhe uma. Alguma dúvida? Dou-lhe duas. Ok. Pessoal, muito obrigado por me acompanhar até aqui. A mentoria, como eu falei, 997, você pode dividir em 12 vezes. Este valor só vale até sábado, mas quanto antes você adquirir, mais tempo você vai ter. Já pode fazer uma jornada aí e começar a ler as aulas, assistir as aulas, perdão, e a ler o e-book. Tem alguns presentes lá também, aulas bônus. Enfim. Você pode adquirir o e-book à parte, que é o Como Incentivar Meu Homem. Não existe competição entre o casal. Como é que você faz para incentivar
o seu nome, tá bom? O link do grupo está aí, você entra no grupo para ter mais informações. E se você. Opa, alguém levantou a mão. Oi, Beatriz. Só uma dúvida. Hoje, quem me colocou foi uma amiga, a Giovana. Acho que ela é até tua aluna. Como é que eu faço para participar amanhã? Você viu o link que eu mandei aí agora? Do WhatsApp do grupo. Isso, entra nesse grupo. Beleza. Ela te encaminhou uma mensagem? Sim, Tá. Na mensagem não tinha mesmo o link do grupo, não. Copia aí de uma vez que eu vou encerrar a sala. Não sei se você vai ter acesso ao chat depois, porque aí você, no grupo, você acha o meu contato, você pode me chamar lá, tá bom? tá bom. Pessoal, beijo no seu Obrigada. coração. Beijo no seu coração. Fiquem bem, fiquem em paz e até amanhã. Amanhã, 19h30, o link vai ser liberado aqui para vocês, para a gente dar sequência como eu prometi. Fechado? Beijo no seu coração. Tchau, tchau.